O que você pensa das mulheres de modo geral? E o que você pensa dos homens de modo geral? Para ter equilíbrio e bom senso, saúde psicológica, maturidade, para conviver bem com os outros, é necessário ter crenças ponderadas a respeito de si mesmo, das pessoas e da vida. Essas crenças incluem as suas convicções sobre os grupos de pessoas dos quais você faz parte e também sobre os grupos de pessoas dos quais você não faz parte. E entre eles se destaca os homens e as mulheres. O que determina ou influencia a nossa opinião a respeito das mulheres e a respeito dos homens, de modo geral? Bom, nossa opinião a respeito de qualquer assunto é construída em nossas experiências de vida, ao passo que nós nos desenvolvemos e interagimos e assim por diante. Mas um fator muito importante nesse quesito é que, de modo geral, a opinião que você tem a respeito dos homens é influenciada pela opinião que você tinha a respeito do seu pai quando você era criança e também da opinião que você tem sobre ele agora. E da mesma forma, a opinião que você tem a respeito das mulheres, de modo geral, é influenciada pela opinião que você tinha a respeito da sua mãe quando você era criança e também da opinião que você tem agora a respeito dela. Ah, mas eu nem conheci o meu pai. Bom, mesmo que você não tenha conhecido, você teve uma opinião, você teve uma imagem dele, mesmo que fosse totalmente imaginada. E também houve outras figuras, masculinas e femininas, que influenciaram a sua visão dos homens e das mulheres. Uma opinião fixa e generalizada a respeito de uma parcela das pessoas, como por exemplo os homens e as mulheres, além de provavelmente ser um peso que você carrega, pode causar várias dificuldades na sua vida pessoal e profissional. Isso afeta a forma como você pensa e sente a respeito de si mesmo e como você tende a interagir com outras pessoas. Porque grande parte delas são homens e outra parte são mulheres. Como você vai interagir bem com as pessoas se você tem uma visão ou idealizada ou demonizada das pessoas. E isso ocorre de várias formas, e cada caso é um caso. Digamos que na sua infância, uma pessoa teve uma mãe muito autoritária e um pai subserviente, controlado pela esposa. Talvez essa pessoa acredite inconscientemente que as mulheres são autoritárias e que os homens são subservientes, ou que deveriam ser. É que toda mulher que essa pessoa conhece já acha que é autoritária, e se não for, parece que é algo estranho. E todo homem que essa pessoa conhece, essa pessoa já acha que é subserviente, ou que deveria ser, e se não for, também acha que tem algo estranho. Não consegue enxergar o indivíduo único, só enxerga o estereótipo, os homens, as mulheres. Essa crença pode perturbar e perturba a forma como a pessoa pensa e age e como interage com outros. E para piorar tudo isso, também existe uma idealização das mulheres, todas as virtudes nos meios de comunicação, filmes, seriados, novelas, jornal, são relacionados às mulheres e todos os defeitos são relacionados aos homens. Existe uma verdadeira campanha de demonização dos homens, o que prejudica a todos, homens e mulheres. E é claro que eu não estou advogando que se inverta o erro, que se passe a idealizar os homens e demonizar as mulheres. Pelo contrário, é necessário ter uma atitude, uma visão equilibrada a respeito dos dois lados. Agora já vou explicar. Felizmente, essa impressão não está gravada na pedra. Na medida em que você muda sua opinião a respeito do seu pai, da sua mãe, de outras figuras masculinas e femininas da sua história de vida, você também muda a sua opinião a respeito dos homens e das mulheres de modo geral, e vice-versa. Então agora eu vou dar 3 dicas para você fazer esse ajuste conceitual. Primeiro, entenda que o seu pai e qualquer outra figura masculina que você conheceu ou conhece não é os homens. Então separe mentalmente o seu pai e essas outras figuras masculinas do seu conceito de os homens. Não, os homens não é essa pessoa não é os homens, essa pessoa é um indivíduo único.
E da mesma forma, a sua mãe e qualquer outra figura feminina que você conheceu não é as mulheres. Essa pessoa é uma mulher, a sua mãe, qualquer outra figura, professora, seja quem for. E as mulheres é um conceito abstrato, genérico. Lembre-se também, e acredite, o problema não é saber, o problema é acreditar, que caráter e falta de caráter não tem sexo. Cada pessoa é única e o caráter da pessoa não é determinado pelo sexo da pessoa. E terceiro, lembre-se, entenda, que no mundo concreto, ou seja, largura, altura, profundidade, peso, concreto, não existe os homens, nem as mulheres, apenas indivíduos únicos. É claro que existem homens e mulheres, mas os homens e as mulheres são abstrações. No mundo concreto, o que existe é o indivíduo único, o José da Silva, a Maria de Souza e assim por diante. Então, quando você vai se relacionar com o José da Silva, você não está se relacionando com um estereótipo, os homens. Não, você está se relacionando com esse indivíduo, o José da Silva. Da mesma forma, quando você vai interagir com a Maria de Souza, você não está interagindo com as mulheres, o estereótipo. Você está interagindo com um indivíduo único, singular, sem ninguém exatamente igual, mas também não totalmente diferente de qualquer outra pessoa, a Maria de Souza. Então, se você tiver essa visão que requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho mental para você interagir com a pessoa conforme o mundo real e também uma certa humildade e outras características que caracterizam o pensamento adulto, você vai conseguir interagir melhor com as pessoas e também você vai se sentir melhor, vai ter uma visão mais ponderada de si mesmo, das pessoas e da vida. E assim você vai ter mais saúde psicológica, um melhor bem-estar e melhores resultados, tanto subjetivos quanto objetivos. Tanto da forma como você se sente, quanto os resultados práticos que você obtém. Meu nome é Hermesto Luiz, seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho, comente, nem que seja com ok. E aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir, caso você queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.